Vamos falar de paz, de harmonia, vamos falar da Semana Santa com o Bispo Dom Edson, que já está aqui para nos conceder uma belíssima entrevista. Bispo Dom Edson, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, sentimos honrado com a presença do senhor mais uma vez, nesse momento importante aqui, que é comemorado e celebrado a Semana Santa. Boa tarde, seja bem-vindo, para nós é uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, você e a todo o rádio ouvinte da FM 98.5. Então, esse ano já é a segunda vez que me sento aqui nesta mesa e o Paulo da Pé e Dona Corbélia me convidaram para participar um pouco aqui e dizer o que significa a Semana Santa. Então, procurei resumir em um pequeno texto cada dia da semana, essa última semana que nós celebramos como Semana Santa. Então, do domingo de Ramos a domingo de Páscoa. E se o tempo der, no final, darei uma mensagem de Páscoa, baseado um pouquinho no que está vivendo o Brasil, botei como crise e superação, também como mensagem, né? Então nós estamos falando muito de crise e superação, porque nós somos homens e mulheres de esperança. Muito então bem. Não é só se lastimar na crise, mas também ter a porta da esperança. Uma saída, né? Uma saída, né? Como superar a crise. Muito então, bem. Seriam esses dois momentos. Então, que muitos às vezes perguntam, Semana Santa, significado de cada dia. Então, o que significa domingo de Ramos, a segunda-feira, a terça, quarta, quinta, sexta? Então, tem a celebração litúrgica, é muito bonita e muito cheia de simbolismo para expressar o que estamos celebrando. E se não conhecemos, não pode se amar. Não é? Já é um princípio agostiniano. Fábio Del Porto, por favor, interaja com o então, nosso Bispo Dom Edson, por partindo favor. desse princípio, Bispo, qual a importância da Semana Santa, já com esses dias, os significados da semana, dessa semana tão importante para os fiéis, né? Então eu vou começar por domingo passado, Sim. Que já foi o domingo de Ramos, chamado esse domingo passado, domingo de Ramos, e que comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este evento está presente nos evangelhos, que contam a jornada de Jesus na cidade santa de Jerusalém, para celebrar sua última Páscoa com seus discípulos. A chegada de Jesus foi recebida com grande fervor, grande entusiasmo. Nesta sua entrada gloriosa em Jerusalém, conforme relata o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 21, versículo de 1 a 11. E nos dias de hoje, do qual celebramos, os fiéis levam para a igreja ramos de oliveira, ou ramos de palmeira, a fim de serem abençoados como símbolos de sua fé. A procissão de ramos introduz essa celebração, e essa celebração convida todos os cristãos a saudar, a acompanhar o Senhor Jesus na entrada de Jerusalém. Como ele entrou em Jerusalém, na nossa procissão era também rezando que Jesus entre em Eunápolis. Entre em cada casa, em cada família, em cada pessoa, que ele seja de fato o Senhor da vida e todos possam cantar Hosana, bendito que aquele que vem em nome do Senhor. Esse é o primeiro significado baseado nesse texto do Evangelho. Segunda-feira é o primeiro dia da semana, assim o segundo é o primeiro domingo. Sim. Os primeiros dias da Semana Santa são marcadas pela preparação mais imediata da Páscoa. A Sagrada Liturgia usa o método vivo. Método vivo que envolve a quase reconstituição dos acontecimentos que o Senhor vivenciou nos seus últimos dias de vida terrena. Neste dia se reflete em um momento de descanso de Jesus. Jesus na casa de uma família que muito lhe estima, a casa do seu amigo Lázaro, a quem ele havia ressuscitado, e da Marta e Maria Madalena, conforme lemos no Evangelho de São João, no capítulo 12, versículo de 1 a 11. Faltavam 6 dias para a Páscoa. E enquanto estava juntando, Maria tomou um vaso de nardo
um perfume autêntico e muito caro, e ungiu Jesus nos pés, e depois enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se de fragrância do perfume. Tal gesto foi de imediato criticado por Judas Iscariotes, que hipocritamente logo alegou que o dinheiro que valia o perfume, valor calculado em 300 denários, o equivalente a 1 ano de salário mínimo de um trabalhador. Então o perfume era caro. Poderia ter sido dado aos pobres. Jesus ignorou a crítica e, saindo em defesa de Maria, justificou o esbanjamento da unção com essas palavras: antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Assegurou-vos que em qualquer parte do mundo onde se proclama o Evangelho, se recordará o que ela fez. Jesus relacionou e permaneceu o pormenor afetuoso, com seu significado mais profundo, anúncio da sua própria morte, sepultura e ressurreição. O aroma que encheu a casa prévio da fragrância do amanhecer da ressurreição é o que nós esperamos no domingo de Páscoa. Terça-feira, hoje, é o dia em que, com grande tristeza, Jesus anuncia sua morte, causando grande sofrimento a seus discípulos. Anuncia também a traição e indica o traidor. Judas sai possuído por Satanás para trair o seu mestre. Nos diz João no capítulo 13, versículos de 21 a 38. É nesta noite que Jesus é preso, interrogado e, ao amanhecer da Sexta-feira Santa, açoitado e condenado. A igreja inicia a vigília. Com isto, Jesus manifesta em pleno o seu amor para com todos. O consciente aceita o destino que o aguarda, como forma de mostrar ao mundo a glória de Deus, e assim, para que a sua salvação chegue até os últimos fins da terra. Quarta-feira é o 4º dia da Semana Santa, e é o dia em que encerra o período quaresmal. Em algumas igrejas, celebra-se ainda neste dia a piedosa procissão do encontro com a imagem de Nossa Senhora do Senhor dos Passos e a Senhora das Dores. Ainda há igrejas que neste dia celebram o ofício das trevas, lembrando que o mundo já estava em trevas quando se aproximava a morte do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho deste dia é-nos apresentado a traição de Judas, descrevendo-nos como este foi ter com o chefe dos sacerdotes, a quem se ofereceu para trair o Jesus. Aceita assim 30 moedas de pratas como recompensa da sua traição. Podemos nos aprofundar lendo o texto de Mateus, no capítulo 26, versículo de 14 a 25. Quinta-feira Santa é o dia da última ceia de Jesus com os apóstolos, onde Jesus humildemente lavou os pés dos seus 12 discípulos. É no momento do lavar os pés que Judas Iscariotas sai para entregar Jesus em troca das 30 moedas de prata. Narra João no capítulo 13, versículo de 1 a 15. Foi aqui que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o santo sacrifício da missa como sua eterna memória e seu eterno discurso. Encorajou os discípulos a amarem-se uns aos outros. Depois Jesus dirigiu-se ao monte do Getsêmani. Tomou consigo 3 discípulos
e começou a sua agonia nos jardins, onde foi preso pelos judeus. A Quinta-feira Santa marca a transição da Quaresma para o tempo pascal. Na Quinta-feira Santa acontece a Missa da Unidade. Nesta Santa Missa são abençoados os olhos do crisma, dos enfermos e do batismo, onde também os sacerdotes renovam seus votos e promessas sacerdotais diante do seu bispo. À tarde, temos a Missa da Ceia do Senhor. Nesta celebração encontramos o tradicional rito do lava-pés, onde lavar os pés do sacerdote, para alguns membros da comunidade, em gesto simbólico, lembra a última ceia de Jesus, em que Jesus instituiu o sacerdócio e o serviço a ele ligado. É só ler o texto, primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, versículo de 23 a 26, onde Paulo apóstolo nos diz: irmãos, no versículo 23, o que eu recebi do Senhor foi assim que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova e eterna aliança do meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes que de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. É nesta noite que Jesus é preso, interrogado, e ao amanhecer da Sexta-feira Santa, açoitado e condenado. A igreja inicia em vigília ao Santíssimo, relembrando os sofrimentos começados por Jesus nesta noite. A igreja reveste-se de tristeza, desnudando os altares, onde são retirados todos os enfeites, toalhas, flores e velas. Tudo para simbolizar que Jesus está preso e consciente do que vai acontecer com ele em seguida. Chega a Sexta-feira Santa, também chamado de Sexta-feira da Paixão. Relembra o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo é crucificado após sua prisão. Jesus é julgado e açoitado. Recebe a coroa de espinhos na cabeça. É levado à presença de Pilatos. E depois de condenado, carrega com a sua própria cruz até o Monte Calvário. Ao meio-dia, crucificado entre dois ladrões. E por volta das 3 da tarde, Jesus morreu. O seu corpo foi depois retirado da cruz e colocado num sepulcro cavado na rocha, pertencente a José de Arimateia, conforme se lê no Evangelho segundo São João, no capítulo 18, versículos de 1 a 42. Sexta-feira Santa é o primeiro verdadeiro dia do Tríduo Pascal, que abraça e celebra os mistérios da morte, sexta-feira, do sepultamento, sábado, e da ressurreição, noite do sábado, e domingo durante todo o dia. É celebrada a solene ação litúrgica da Paixão do Senhor e acontece a adoração da cruz. Os celebrantes usam o vermelho, a cor dos mártires. Em alguns locais realiza-se a procissão do Senhor morto. Neste dia, é praticado o jejum e abstinência de carne em sinal de penitência. É um pedido que a igreja convida a todos os seus filhos e filhas para se unir
a Cristo e pedir a conversão da humanidade. É um dia de penitência e respeito pela morte de Jesus Cristo. É recitada a via sacra no seu ponto mais alto, para caminhar passo a passo essa via sagrada de chegar ao Monte Calvário e sentir o amor de Jesus para com cada um de nós. Dizer que nos amou e amor até o fim. Vem o Sábado Santo. Também era chamado Sábado de Aleluia. Jesus permanece no sepulcro. Na vigília pascal, os fiéis ainda estão à espera, na esperança da ressurreição. Neste dia, como o dia anterior, na igreja não se celebra a Eucaristia. A única celebração é da liturgia das horas, ou seja, a recitação dos salmos, oração pública e comunitária, com o objetivo de recordar e despertar reflexão sobre o que é a obra de Deus. O único sacramento permitido neste dia é da confissão. No Sábado Santo, inicia-se a vigília pascal ao final do dia e termina com o amanhecer da Páscoa, onde se realiza primeiro entonação do hino do Glória. Durante a execução da vigília, o celebrante abençoa o fogo, símbolo do esplendor de Cristo ressuscitado, que começa a dissipar as trevas do pecado e da morte, e aparece a nova luz. Páscoa, domingo da ressurreição. Domingo de Páscoa é o dia da ressurreição, onde Jesus se levanta de sua sepultura, onde Jesus vence a morte. É o dia do grande milagre. O dia em que Cristo volta à vida através da sua ressurreição de entre os mortos. É o dia em que se celebra a vida, o amor e a misericórdia de Deus. Após morrer na cruz, o corpo de Cristo é colocado em uma sepultura, onde permaneceu por 3 dias até o domingo da Páscoa, dia em que ele ressuscitou, conforme Mateus no capítulo 28 de 1 a 10 e João no capítulo 20 de 1 a 9. E vamos escutar a voz de Jesus ressuscitado, que é o grande grito da igreja de hoje. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Aleluia. E se ele não tivesse ressuscitado, vazia era a nossa fé. E eu não seria cristão. Mas porque ele ressuscitou, é o fundamento de toda a nossa fé cristã. Nós estamos aqui com o bispo Dom Edson, falando sobre a Semana Santa, fazendo um relato dessa história que às vezes muitas pessoas não têm o conhecimento. Fábio Del Porto, por favor. Qual o sentido da Páscoa para o nosso mundo cristão? Esse sentido de transformação, né, que tem a Páscoa. Essa palavra de Jesus. Porque no mundo que está tão desorientado, tão triste, sem expectativa, abre-se a porta da misericórdia para dizer que a palavra última não é a dor, não é a tristeza, não é a morte. Ô morte, onde está a tua vitória? Não tem. A ressurreição de Jesus mostra que seremos sempre vitoriosos com Ele. E Ele diz uma palavra muito bonita, se todo cristão tivesse guardado na memória e botado no coração, tinha sempre a cabeça erguida e daria sempre risada. Coragem. Coragem. Eu venci e vocês comigo vencerão. Então a ressurreição de Jesus, cada ano que é celebrado, não é só um calendário, mas dizer, cristãos, reassuma esta verdade, reassuma essa certeza, somos vitoriosos. Primeiro Cristo, em seguida os que são dele. Se somos de Jesus, também seremos com ele, é promessa. Coragem, eu venci, vocês comigo vencerão. Olha, nós estamos aqui
com o Bispo Dom Edson. E ele vai falar também, no final da entrevista, ele vai falar sobre esse momento que vive o país, a crise. Essa crise econômica, essa crise política, esse momento aí delicado que está passando o país. Ele vai falar também, ele vai dar uma palavra. Ele vai deixar uma palavra aqui sobre esse momento que estamos vivendo. Fábio Del Porto, por favor, continue interagindo e perguntando aí, fazendo algumas perguntas ao nosso Bispo Dom Edson. Bispo, nós estamos... O Brasil, aliás o mundo, né? Porque hoje a gente acabou recebendo essa notícia que vem da Bélgica, já são 36 mortos e já chega a 140 e tantos feridos. Aqui no Brasil, esses escândalos, o que o senhor, como bispo, como um cristão, o que o senhor pode falar para o nosso povo? Fala para a gente. Como é que está essa história para o senhor, bispo? Quais são suas palavras a esse respeito? Duas palavrinhas só não dá para dizer. Não tem dá, que ser claro. mais de duas. Né? Mais de duas palavras. Então, num resumo, para dizer, o mundo está numa crise. E como superar? Ninguém pode negar que estamos de fato em crise. É uma crise política que se reflete na economia, reflete-se no social. As duas são, ao meu ver, fruto de uma grande crise ética-moral, que vem de longe e que retrocedeu nos últimos anos. A luta pelo poder é acirrada e a cada dia podemos constatar que o poder pelo poder corrompe. É certo que a pobreza e a miséria devem ser combatidas, mas não se pode justificar a violência que toma conta da sociedade com a injustiça social a ser combatida. De repente, estamos em meio a uma situação onde alguns parecem pregar que toda propriedade privada seja um roubo. Roubo que justifica todos os outros. A corrupção se instalou de alto a baixo na sociedade. Por sorte, as tentativas de justificá-la estão sendo combatizadas, inclusive pela Operação Lava Jato. A partir do momento histórico que vivemos, que nos seja permitido avançar na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária. À medida em que a crise se torna aguda, inclusive com desemprego, aumento e diminuição de recursos básicos, inclusive na saúde, perguntamos sobre o que fazer. É certo que medidas práticas na área de gestão econômica devem ser tomadas. Porém, para vencer a crise de credibilidade, o desânimo e a falta de perspectiva que assombra a sociedade, não basta lamentar-se. É preciso levantar a cabeça, olhar para a frente com esperança. A racionalidade econômica se impõe e busca estabelecer-se como única saída aceitável para a solução dos problemas mais urgente que temos. Aí o lucro se torna o único critério de decisão. Vamos encontrar hoje da economia e dizer, é religião econômica do Deus dinheiro, cuja liturgia a ser celebrada é o consumo. É a religião econômica, a idolatria dos deuses dinheiro. Dizem, deve produzir a salvação que, segundo um economista inglês, consiste em satisfazer nossos desejos em grau máximo, com o mínimo de esforço para assim maximizar o próprio prazer. Tudo isso já existe
está em curso. Porém, não soluciona o drama humano. Sem Deus, o homem não se explica, se complica. Uma sociedade que rejeita a ética do amor fraterno não sai da crise. A invocação do amor ao próximo como a si mesmo, assim como ensinou Jesus Cristo, é um dos preceitos fundamentais da vida civil e de uma vida civilizada. O amor próprio é uma questão de sobrevivência. E a sobrevivência não precisa de mandamentos. Porém, aceitar o preceito do amor ao próximo é um ato de origem da humanidade, afirma já um pensador alemão, Brahms, em sua obra conhecida, Amor Líquido, na página 98 a 99. A superação da crise passa pelo cumprimento dos mandamentos de Deus sintetizados no mandamento do amor. O amor começa com Deus e é transmitido a nós por Jesus Cristo, seu Filho. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para nos salvar. Nos ensina São João no capítulo 3, versículo 16 do seu Evangelho. Em Jesus, Deus entra na história para salvar a humanidade do pecado que se expressa no egoísmo gerador de morte. Ao não compactuar com o sistema da idolatria deste mundo sem Deus e sem ética, porque sem fé no amor, Jesus teve a sorte de todos que o rejeitam. A morte. Jesus aceitou conscientemente a morte, mesmo podendo se livrar dela, mas entrando na morte, ele a fez implodir. Venceu a morte, deu-nos a vida. É este o cerne do mistério cristão que celebramos na Semana Santa, o mistério pascal, morte e ressurreição que ensina a superação das crises. Que Deus abençoe nosso Brasil e nos dê esperança. A Páscoa é festa de libertação, passagem da escravidão para a liberdade, das trevas à luz. Que tenhamos uma boa e feliz Páscoa. A você, meu querido rádio ouvinte, da FM 98.5, feliz Páscoa. E vamos ter uma vida nova no Senhor. Neste momento quero vos saudar com a saudação de paz e bem, pois estamos vivendo um momento litúrgico da nossa fé cristã, onde estamos celebrando a Semana Santa, período bonito de caminhar nas pegadas de Jesus, período em que celebramos uma via sacra. Via em latim significa caminho, então via caminhar no caminho sagrado do Senhor. E nesses caminhos com Jesus, vamos perceber o seu grande ato de amor por cada um de nós. Primeiro, nos ensinou a amar, nos deu um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a essência da nossa fé cristã. O saber abraçar o outro, perdoar, o querer caminhar juntos. Nesse convite de Jesus, desse novo mandamento, ele estava propondo aquilo que nenhum de nós gostamos de vivenciar: a divisão, a guerra, a morte, a tristeza, a injustiça. Eis aí o grande desafio para nós cristãos: amai-vos aos outros. E chegando o seu momento, como ele prometeu que estaria em nosso meio até o fim, se torna presente de várias maneiras.
Onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, é uma presença de Jesus. Por meio da sua palavra que é anunciada, mas acima de tudo, pela sua presença real. Onde instituiu a ceia da nova e eterna aliança, que diariamente renovamos a sua presença real. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Nos dá a certeza de que de fato Jesus está entre nós. Se Ele está entre nós, podemos dizer como o apóstolo Paulo: quem será contra nós? Chega a Sexta-feira Santa, mostra o cálculo do amor. Amor-nos até o fim. Ensina-nos como devemos tratar aqueles que não nos amam. Perdoai, ó Pai, porque não sabem o que fazem. E no sábado santo, para o domingo, resume todo seu ensinamento. Ressuscita. Está vivo, está em nosso meio. Esse é o fundamento da nossa fé, a ressurreição do Senhor. Nos ensina a Sagrada Escritura que se Jesus não tivesse ressuscitado, vazia era a nossa fé. Ele ressuscitou e está vivo, então erguemos a cabeça. Sejamos homens e mulheres que acreditam na vitória. Sejamos homens e mulheres que se interrogam: ó morte, onde está a tua vitória? Ela não teve nem terá. A nossa vitória é a vida. Ele ressuscitou em primeiro lugar, em seguida os que são dele. Sejamos homens e mulheres que proclamem diariamente: Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia.